pode dar problema esse assunto, mas está no site do Senado. Eu vou apenas ler e o Rafa vai comentar, porque eu... Beleza, vamos lá. Vamos embora. Tá no site do Senado, tá, galera? www.12.senado.leg de legislação.br, tá? Girão pede apoio para a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, investigar suposta relação entre CBF e ministro do STF. Veja como a CBF não facilita nada. Eu não gostaria de estar comentando isso aqui. Peraí, tá dando blay aqui na máquina. Peraí. Vai funcionar, galera. Show. Girão pede apoio ao STF. Beleza. Vamos lá pro texto. O Pedro projetou aí na tela para vocês. Em pronunciamento no plenário, nesta quinta-feira, dia 24, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, anunciou que coleta assinaturas para uma comissão parlamentar de inquérito que investigue irregularidades no comando da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Girão defendeu que o Senado apure supostos desvios de recursos na entidade, além de possíveis conflitos de interesse envolvendo decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, que garantiram a manutenção de Edinaldo Rodrigues na presidência da entidade. A presidência de Edinaldo Rodrigues vem sendo marcada por desvios de toda ordem, depois de passar por um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu pelo seu afastamento da Confederação, mas a questão chegou ao STF. O que tem a ver? Zero. Temos o dever moral de ir a fundo nesse tema. É algo que deixa totalmente na lama o esporte nacional, declarou Girão. O senador criticou a condução do caso no STF, destacando a redistribuição de um pedido de liminar pela manutenção de Edinaldo do cargo para o ministro Gilmar Mendes. Mendes é fundador do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, que tem contrato com a CBF para a gestão da escola CBF Academy. O diretor-geral do IDP é Francisco Mendes, filho do ministro. Inicialmente negada pelo ministro André Mendonça, a liminar foi concedida por Gilmar Mendes após a redistribuição. Para Girão, a mudança na relatoria compromete a credibilidade do julgamento. Abre aspas, fala do Girão. Foi justamente no meio de toda essa crise com Edinaldo Rodrigues que a CBF promoveu um generoso contrato com o IDP. Ocorre que um dos fundadores do IDP é o próprio ministro Gilmar Mendes e a instituição é atualmente dirigida por seu filho. Olha a gravidade do que está acontecendo. Esse talvez seja um dos casos mais vergonhosos de conflito explícito de interesse que exigiria a óbvia suspeição de Gilmar Mendes, afirmou o senador. Comento? Comenta aí. Vamos lá. Eu acho que, assim, tudo que... Ali você tem um escândalo envolvendo uma instituição e um funcionário público. Então, assim, isso precisa ser apurado. Precisa ser apurado de qualquer forma, porque é um funcionário público que estaria exercendo uma influência dentro de uma iniciativa privada, dentro de uma... Ou seja, ele tem influências que podem movimentar aquela situação a favor de A, B ou C. Isso pode acontecer, não estou dizendo que aconteceu, então tem que ser apurado. O problema é que hoje, não acredito que isso vá ser apurado. O senador Girão é um cara que tem uma boa vontade, é um cara que corre atrás, é um cara que eu vejo ele se esforçando para poder fazer com que as leis prevaleçam, as instituições sejam preservadas, porém, as últimas 3 presidências do Senado, os caras realmente, eles conseguiram, isso foi com Alcolumbre, Pacheco e agora Alcolumbre de novo. Eles conseguiram realmente desmoralizar o Congresso de uma forma que hoje o Congresso não serve para nada. Assim, na minha opinião, o Congresso e nada é a mesma coisa. Eles não mandam mais nada, eles não têm mais poder, eles não têm mais liberdade de expressão, eles não têm mais liberdade de opinião, eles não têm mais liberdade para legislar, porque qualquer coisa que ele legisle que não agrade o STF, ele vai lá e derruba e não quer mais saber. Esses dias o presidente do PL fez uma manobra política em relação à anistia, que ele falou, se não fosse, então já que tirou a urgência da anistia,
nós vamos fazer aqui uma pressão política não deixando aprovar o orçamento. O ministro do STF pegou e chamou ele para dar explicação sobre isso. Cara, isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Mas é responsabilidade dos presidentes da casa. Acho que a última e a única vez que eu vi um presidente da casa que se destacou defender a instituição, eu não estou querendo falar sobre se ele é um bom parlamentar ou se não é, se ele é honesto, se ele é corrupto, não tem nada a ver. Foi Renan Calheiros, que o ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, decidiu numa canetada afastar o Eduardo Cunha porque ele estava respondendo A, B ou C processo. O Eduardo Cunha aceitou e se afastou. Quando ele se afastou, o nego foi lá e cassou o mandato dele. Quando ele falou, opa, os caras me obedeceram, beleza, eu vou fazer a mesma coisa agora com o Senado. Mandou afastar o Renan Calheiros. Renan Calheiros bateu na mesa e falou assim, de jeito nenhum. Só pode afastar um presidente do Senado o próprio Senado. Não pode afastar um presidente do Senado uma decisão monocrática vindo de um outro poder da República. Isso é o que estava no estatuto, isso é o que está na lei. E ele não saiu. E o que aconteceu? Ele convocou o Senado manteve ele na presidência e o Marco Aurélio e o STF teve que entubar aquilo. Por quê? Porque ele fez o regimento ser cumprido. Ele enfrentou o STF para que o STF não interferisse no outro poder. Hoje, eles interferem de todas as maneiras e os presidentes das casas, na época o Arthur Lira, Pacheco, agora o Hugo Mota e o Alcolumbre, eles entregaram a casa para o STF. Por quê? Acredito eu que não foi por espírito público, foi por interesses pessoais, seja para salvar um processo, seja para que não corra um processo aqui, seja para ter uma boa relação, para não ter apurrinhação. E isso é lamentável porque a insegurança jurídica que a gente tem hoje, a situação do nosso país hoje faz com que até nós, simples policiais, num podcast, que não é nem um podcast que tem 1 milhão de inscritos, sinta medo de se expressar. Então isso é triste, preocupante, e aqueles que acham isso normal ou apoiam esse tipo de governo, não se esqueça de que um dia esse chicote pode mudar de mão e vai atingir a você. É isso. E, Rafa, esse assunto veio à tona pelo seguinte: nós estávamos pesquisando quais foram as trends da semana, os assuntos mais comentados. Isso me levou a um perfil no X, o perfil do Rafa Couto, @RafaCouto1988. E lá ele escreveu em tópicos isso. Eu falei, bom, deixa eu ver de onde ele tirou isso, porque em princípio é só um perfil no X, eu nem sei quem é o Rafa Couto. Ele deve ter tirado isso de algum lugar. Se ele não tiver tirado de algum lugar sério, para mim o site do Senado é ainda um lugar onde eu posso tirar informações que eu considero sérias. E me remeteu para lá, né? Fiz uma pesquisa, deixa eu ver de onde ele tirou essa informação, me jogou lá pro site do Senado. Mas eu vou na raiz, onde foi que isso tudo começou. O Rafa Couto escreveu: a incrível sociedade entre Gilmar Mendes e a CBF. Quem diria? O que parece ficção é a mais pura realidade. Um ministro sócio da CBF, comandada por Edinaldo Rodrigues, vem entender esse enredo surreal. Ele colocou: tudo começou em dezembro de 2023, quando Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF por decisão da Justiça do Rio. A acusação? Irregularidades no acordo que o colocou no cargo. 2. Com o futebol brasileiro em crise institucional, quem apareceu para intermediar a solução? Gilmar Mendes, ministro do STF, assumiu o protagonismo na conciliação. 3. Gilmar Mendes articulou no próprio Supremo um acordo entre o Ministério Público, a CBF, clubes e federações. Resultado: Edinaldo voltou ao cargo, mesmo com as denúncias pendentes. O acordo foi homologado pelo STF, com Gilmar Mendes como relator. O acordo prévio é o item 4. Recondução de Edinaldo. Criação de grupo de trabalho com o STF, Ministério Público, CBF e clubes. Eleições futuras com transparência, ele colocou entre aspas. Ou seja, o STF passou a tutelar a governança da CBF. 5.
Mas a história vai além da política institucional. Gilmar Mendes e a CBF viraram sócios em uma empresa privada. Isso mesmo. Desde 2023, existe uma sociedade formalizada entre IDP, Instituto de Gilmar Mendes, com 84% da participação. CBF Academy Brasil, criada por Edinaldo, com 16%. 6. Objetivo da sociedade: oferecer cursos para treinamentos e profissionais do futebol sobre o guarda-chuva da CBF. Uma oportunidade de negócios milionária com chancela da entidade máxima do futebol brasileiro. 7. A pergunta que não quer calar: como um ministro do STF pode ser sócio de uma entidade que está sob constante julgamento e questionamento jurídico? Isso levanta sérias dúvidas sobre conflito de interesses e uso da máquina pública para fins privados. 8. Edinaldo e Gilmar podem não dividir um camarote no Maracanã, mas dividem algo bem mais valioso: uma empresa registrada com CNPJ, contratos e divisão de lucros. 9. No país do futebol, até a justiça joga, e nesse caso joga em todas as posições: juiz, atacante, dirigente e sócio. Cravou. Isso aí. Vamos lá. Vamos seguir antes que a gente se arrebente. É. Não, só li notícias. Só lemos a notícia e fizemos um comentário que eu acho que hoje em dia a gente, realmente, infelizmente... Eu acho que assim, cara, o STF tá fazendo aquilo que eles decidiram fazer. O que eu lamento são os políticos eleitos, que realmente eu hoje não me sinto representado mesmo pelo Congresso. Não me sinto representado. Se aquilo ali é a casa do povo, os representantes do povo... Acho que ninguém se sente. Rafa, sabe o que é sinistro? É quando a gente estudava para o concurso de Direito, parecia mágico, né? Era lindo as aulas. Eu fiz faculdade de Direito, você também fez. As aulas são lindas, né? A Constituição brasileira e tal, não sei o quê. A tripartição dos poderes, freios e contrapesos, para que um poder não cometa abuso, existem os outros dois e tal, um controle maravilhoso. Mas no mandato da época presidente Jair Bolsonaro, nós vimos o STF governar. Mais recentemente, nós temos visto o STF legislar. Não. E realmente, é igual você falou, a culpa não é do STF. Ele vai testando. E à medida que o outro... Quer ver um exemplo? Eu quero poder também. Se tá me dando poder, eu vou tomando conta. Daqui a pouco tu vai testando aqui uma coisa que não Fala Guerreiro. Daqui a pouco você vai ser o soberano do Fala Guerreiro, o Moraes do Fala Guerreiro. Mas, alguém tem que ter um freio contrapeso pra falar: não, peraí, meu irmão, essa decisão é nossa. Senão é normal, o ser humano ele tem sede de poder. Agora, o que você falou, né? Cada um tem que fazer seu papel, né? De freio e contrapeso. Porque, por exemplo, vamos usar o Fala Guerreiro, você deu uma boa deixa pra gente usar como exemplo. Nós temos aqui uma tripartição de poder no Fala Guerreiro. Nós temos a Solidez como patrocinador, nós temos a Carretel, que produz o nosso conteúdo, e nós temos o Fala Guerreiro. São 3 CNPJs diferentes. Como que vai funcionar esse freio contrapeso? Vai ter um momento que a gente pode se exceder, a Solidez vai ligar pra gente e falar: se vocês não moderarem os posicionamentos de vocês, a gente vai tirar o patrocínio. Então, opa, meu irmão, é melhor a gente moderar. Beleza. A Carretel também é uma patrocinadora, é produtora e patrocinadora do Fala Guerreiro. A mesma coisa. Aí, se a gente for muito na direção do que a Solidez quer, a Carretel pode me dizer: peraí. Olha, a gente não entende que vocês têm que ir por esse caminho. Então, mantenha a parada equilibrada. O que não vem acontecendo no Brasil. Claramente, nós temos um poder se sobressaindo sobre os demais. E aí fere completamente aquela teoria de freios e contrapesos tão linda que todo estudante de direito ou estudante de concurso público para concursos que cobram direito foram iludidos. Porque eu agora estou me sentindo iludido. Me iludiram lá no Glioche e depois me iludiram lá na faculdade. Cara, quem tá estudando para concurso público hoje em dia, meu irmão, o cara tá... Porra, bicho, o cara tá muito enrascado, meu irmão. Como é que o cara consegue?